Quem está atento à política internacional deve saber a grande notícia sobre a Venezuela. Maduro foi capturado. Okay? O regime chavista é muito semelhante ao MPLA. Só para vocês terem uma ideia, o regime chavista, que começou com Hugo Chávez, está no poder desde 1999. O Hugo Chávez governou de 1999 até 2013. Está aqui a notícia. Nicolás Maduro assumiu o mesmo regime, porque ele era do mesmo regime, desde 2013 até a data presente. Então, esse regime, até 2013, até agora, né? Até agora, está há cerca de 27 anos. É muito semelhante ao MPLA. Como eu já disse em vários vídeos, o MPLA, numa tendência, numa situação perigosa, o MPLA se reinventa, tanto como fez. Pronto, no tempo do Zedu, eliminaram o Zedu, meteram a cabeça do Zedu em jogo e entrou o João Lourenço com a maior teoria de sempre, melhorar o que está bem e pronto. Como vocês sabem, ele disse, o que ele disse? Vamos melhorar o que está bom e corrigir o que está mal. E nada foi feito, quer dizer, piorou a situação do país. Nesse momento, o regime Chávez o Maduro foi capturado por forças especiais americanas. Mas por quê? Por causa de várias pressão que já vinha sido feita internacionalmente, né? Que os Estados Unidos liderou essa pressão, colocaram sanções, enfim. Mas isso tudo também foi graças a um esforço do You Can Come. Graças a um esforço da oposição e não só. Que culminou nisso, porque a oposição de Maduro, a oposição da Venezuela, tem fortes ligações com os Estados Unidos. Tanto é que a presidente da oposição, né, porque o presidente que teve na oposição depois ficou inelegível graças à maracutaia que o governo chavista fez. Então ele colocaram uma senhora que era também da oposição. Então os votos da oposição foram praticamente para ela, né? Votaram para ela. Ela representou a oposição nas eleições passadas. Quando o regime fraudulento de Maduro, muito semelhante ao MPLA, anunciou a vitória do Maduro, houve aqueles protestos, Maduro reprimiu os protestos, a polícia, exatamente como acontece em Angola. A senhora se refugiou nos Estados Unidos. A filha dela que esteve lá também teve auxílio das forças americanas para ela sair, fugir da Venezuela. E está também aqui nos Estados Unidos. É isso que nós sempre dizemos. As alianças que a oposição tem, tanto internas ou externas, é que vão representar o sucesso ou o fim da ditadura em Angola. Mas a nossa oposição tem aliança, infelizmente a aliança da nossa oposição é com a própria ditadura. Porque a ditadura que serve, que dá o dinheiro, que faz tudo. Todas essas oposições que vão surgindo não tem qualquer aliança capaz de intimidar o MPLA. Agora, vão dizer, então nós temos que entregar o nosso país ao estrangeiro. Não, isso não é entregar o país ao estrangeiro. Todo e qualquer país vive de alianças, mas essas alianças têm que beneficiar o povo. Fala-se do Ibrahim Traoré. O Ibrahim Traoré tem aliança com países estrangeiros. Burkina Faso, se você ver bem, eu de um tempo para cá vou estudando o Burkina Faso, como eles estão a fazer. Porque é o que nós queremos, né? Se acontecer assim que o sistema cair, nós temos que estudar outros países que já tiveram seus sistemas derrubados e ver como eles estão a sobreviver. Tá entendendo? Então, de um tempo para cá eu vou estudando isso e eu sei que não vou avançar aqui nesse vídeo porque não é o caso agora. Mas Burkina Faso tem fortes alianças. Não tem nenhum país. Todos os países que estão isolados do mundo sofrem, como Cuba. Cuba está completamente isolado e é um país que ficou para trás. Então essa história de que não, vamos entregar o nosso país às forças estrangeiras, é uma conversa que nós temos que analisar bem. As alianças devem ser feitas, porque a maquinaria vem de fora. Você pode dizer, não, queremos só o nosso país. Tem que se fazer intercâmbio de conhecimento e, enfim, para um país desenvolver. Sem comércio, hoje em dia, sem a globalização, sem se conectar à globalização, não há desenvolvimento, ainda que você tire o MPLA do poder. Então isso tudo tem que ser analisado. Quando se fala em aliado estrangeiro, tem que se fazer aliado estrangeiro, porque a força que o MPLA carrega, a polícia, o exército, enfim, mantém o MPLA é que mantém o MPLA nesse tempo todo. É a força das armas. E a força das armas, só com forças muito fortes aliadas,
para fazer o monitoramento e garantir que as pessoas não sejam aniquiladas em Angola. Isso nos dá uma lição, principalmente para os ativistas, a sociedade civil real. Não estou a falar esses ativistas mercenários, não. Estamos a falar da sociedade civil real. Tem que abrir o olho, tem que começar a caminhar, em direção às alianças, tanto internas como externas. Porque nós temos eleições previstas em 2027, como eu já disse no vídeo passado. Em 2027 o MPLA vai se manter no poder. Mas presume-se que pode haver protestos. E se haver protestos, as pessoas provavelmente serão massacradas, como aconteceu nessa greve dos taxistas. Não há denúncias fortes, não há instituição em Angola que cadastrou, né, que fez denúncias fortes, que o mundo sabe, não há documentos. Por exemplo, Maduro vai ser agora julgado. Há previsão, as notícias já estão a dizer os sites. Maduro vai ser, isso é uma previsão. Maduro será julgado. Por que ele será julgado? São crimes que alguém andou a denunciar. O que a nossa oposição faz? Nossa oposição praticamente não faz nada. Brincam na Assembleia, são todos amigos, comem o dinheiro do povo. Voltando na questão das alianças. As alianças devem ser feitas de modo que aquela parte, imagina que numa negociação de uma exploração, Angola fica com 50% e o país que explora, dada a sua engenharia, a sua maquinaria, fica com 50%. Os nossos 50% devem servir para investimento, para alavancar a nossa economia. Não é o que acontece em Angola. O pouco que fica em Angola, porque eu sei que as potências quando negociam, por exemplo, exploração de recursos minerais, as potências levam muito a mais. Nunca foi uma negociação justa. Mas ainda assim, na negociação que é injusta, aquela parte que sobra, em Angola não se investe quase nada, porque o MPLA fica com o dinheiro todo, no bolso, justificam com grandes obras, justificam com obras subfaturadas, obras de baixa qualidade. Tá entendendo? Então Angola, dessa forma, Angola não vai a lado nenhum. Imagina, no tempo, naquela época de 2012, se não estou enganado, não estou em erro, não me esqueço, houve um diferencial do valor do petróleo, porque o orçamento geral foi feito a cerca de $98 e o preço disparou a 120. Aquele dinheiro, aquela diferença, o Zedo colocou numa conta que depois desapareceu. Esse dinheiro seria para fazer um investimento. Supostamente criaram um fundo soberano, dinheiro depois não sei se foi aonde, Zedo ficou preso. Quer dizer, tudo ficou em água de bacalhau. Até agora nós não sabemos onde vai esse dinheiro todo. Então, ainda que as negociações com o estrangeiro, né, não são justas, porque eles vêm com maquinaria, vêm com tudo, você tem um recurso, é importante recurso. Mas recursos, se ninguém comprar, não serve para nada. Diamante é diamante porque alguém usa, alguém compra. Porque se não haver... Imagina, o país está cheio de diamante, cheio de petróleo. Ninguém quer explorar. O país entra em colapso. Aconteceu com a Venezuela. A Venezuela tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo, mas os americanos, e o que os americanos decidem, os europeus seguem. Eles controlam o mundo todo. A Venezuela entrou no colapso econômico. Então não vale a pena nós termos ilusões. Não podemos entregar. Não, isso não é entregar. Vamos fazer negociações. Claro, eles, numa primeira fase, se nós não somos fortes o suficiente para fazer frente e dizer não, isso é assim, taco a taco. Aquela parte que nos sobra, nós temos que investir no nosso país para ao longo do tempo nós nos tornarmos fortes. E quando nos tornarmos fortes, no ponto de vista de engenharia, no ponto de vista de tudo, econômico, militar, aí sim podemos fazer frente. Você vê que a China usou a mesma estratégia. China sim fortaleceu tanto no ponto de vista de tecnologia, no ponto de vista de economia, no ponto de vista militar, que é muito importante. Hoje em dia a China faz frente aos Estados Unidos. Os Estados Unidos tentou colocou sanções nos produtos chineses. Chineses responderam. Por que se responderam? Porque como responder? Porque eles anteriormente estavam baixos, se organizaram e hoje em dia os chineses fazem frente aos europeus e americanos. Frente a frente. Os russos a mesma coisa. A Rússia está a resistir hoje. Porque eles se organizaram primeiro. Mas não, nós angolanos, nós africanos, queremos dizer, não, nós também vamos fazer frente. Mas você não é forte, você não tem exército, você não tem maquinaria. Se a Europa e os americanos desligarem a África, claro, se desligarem a África entra em colapso econômico. Então, nesse momento, você quando não é forte tem que ser humilde. Naquele bocado que te entra, naquele bocado que você ganha, nas negociações que são injustas, repetindo,
faça investimento, mas isso é coisa futurista. Não é algo que você, que é o presidente, em 10 anos, pensa que consegue fortalecer um país. Não, não se fortalece um país em 10 anos. Melhora, sim, mas fortalecer para fazer frente. Não é em 10 anos, isso é uma coisa do futuro. Então, basta ler a história da China, como a história da própria União Soviética, enfim. Hoje em dia eles fazem frente porque se fortaleceram. Agora, se os nossos países começarem a se fortalecer, a África também vai se fortalecer. Então, nesse momento, o que é que deve ser feito? A sociedade civil tem que tomar posição, se organizar para fazer denúncias fortes, denúncias documentadas que chegam em tribunais internacionais com instituições credíveis. Não são essas instituições que depois, quando entra o novo presidente, não é pela... Nós tivemos bons, grandes ativistas respeitados que faziam grandes denúncias no tempo do Zé Du. Receberam milhões de dólares, desistiram. Nós temos que buscar, a sociedade civil tem que ter alianças internas e externas com pessoas que dominam o mundo, porque fora isso, esse regime não vai sair. Agora na Venezuela tem dois cenários, tem vários cenários. O chefe de polícia, né, o ministro do interior pode controlar a situação e tentar dar sequência no regime. O chefe do exército, da força da revolução, acho que eles chamam, pronto, há um nome aí que me foge a cabeça agora, acho que é da Aliança Revolucionária, qualquer coisa assim, do exército, né, praticamente. O chefe do exército pode também, tentar manter o controle da situação e dar sequência ao regime, porque eles todos estão amigos. Ou a vice-presidente também reorganizar e tentar dar sequência, mas aí tem um perigo, porque quem conseguiu capturar Maduro facilmente pode capturar qualquer outro que tenta dar sequência ao regime. Então, o que se prevê que os Estados Unidos vai criar condições para abrir caminho para a oposição, porque essa senhora da oposição vive aqui nos Estados Unidos. Então, esses são os cenários. E nós sabemos que a negociação, essa negociação que foi feita, na hora de chupar o petróleo da Venezuela, porque os Estados Unidos vai chupar esse petróleo, na hora de chupar esse petróleo, a negociação não vai ser justa, mas pelo menos a parte que sobra, os governantes não podem ter olho e meter todo o dinheiro no bolso. Tiram lá um pouco, mas invistam no vosso país, porque senão depois não tem como. Voltando à sociedade civil, uma mensagem aos grandes revolucionários, respeitado, e ao nosso povo, que eu não considero o nosso povo burro, como muitos dizem. Os nossos ativistas têm que parar de atuar de forma independente. Não tem feito, não tem qualquer efeito. Eu estou a ver boas ações de ativistas. Ativistas são presos, quando são libertados, provavelmente são envenenados ou são maltratados na prisão. E depois, estás a entender, saem doentes, as pessoas têm que ir do lado para o outro. Se nós estivermos organizados como instituição, nós teremos fundo de manejo para essa situação. Nós teremos condições de garantir segurança aos ativistas, porque os ativistas em Angola não estão seguros. Vocês reparam que os Estados Unidos, por causa das fortes alianças que a oposição no Irão tem forças opositoras no Irão, que tem conexão aqui nos Estados Unidos. Estados Unidos avisou que se o Irão voltar a reprimir manifestantes, eles vão fazer uma atuação militar, uma intervenção militar. Isso dá até certo ponto uma segurança aos ativistas do Irão. Mas em Angola, os nossos ativistas estão muito atrapalhados com fama na internet. Meus caros compatriotas, essa fama na internet não vai vos levar a lado nenhum. Fazem conta no papel, não vai vos levar a lado nenhum. Então, mais uma vez, um grande apelo da minha parte, a união dos grandes ativistas, dos grandes cérebros de Angola. Vamos fazer alianças, tanto internacionais como nacionais, que são importantes para derrubar essa ditadura que Angola tem há 50 anos. Assim que o sistema corroir, até as potências que apoiam o MPLA também vão ver não. Porque no mundo dos negócios que conta são alianças, interesses. Se o sistema podre do MPLA começar a corroer desde a base, a população pressionar, o MPLA cai. Com boas alianças, o MPLA cai.
Porque fora isso, essa história de que não tem que ter golpe, pode acontecer, mas é pouco provável, porque as pessoas que têm o poder para fazer golpe, eles estão bem servidos pela mão do MPLA. A oposição que controla a grande massa da população, que devia pressionar com a população, também estão bem servidos pelo MPLA. Então, não tem como. Eles todos comem juntos. A única esperança que Angola tem é a sociedade civil. Sociedade civil, por favor, façamos alguma coisa. Alto comando tem um dito.